Olá, turma! Na aula de hoje, então, a gente vai estudar o conjunto dos números naturais, que é um conteúdo novo, relativamente, mas, ao mesmo tempo, não é, porque a gente já está acostumado a usar ele no nosso dia a dia. A gente só vai agora definir o que é um conjunto dos números naturais. Então, o que é esse conjunto dos números naturais? Eles são números inteiros positivos que se agrupam num conjunto chamado de N. Vejam que esse N aqui, ele não é um N comum. Ele é um N que tem dois tracinhos na sua diagonal. Ele é um N um pouquinho diferente. E por que a gente diz, pessoal, números inteiros positivos? Vamos ver aqui o exemplo. Então, a gente define o N, ele é igual ao 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses 3 pontinhos representam e assim por diante, infinitamente. Números inteiros positivos, porque dentro de um conjunto de números naturais, nós só temos este tipo de numeração. O que isso significa, pessoal? São aqueles números que a gente já está habituados a utilizar, porém, ele não é o único conjunto de números que existe. Existem outros conjuntos de números. Por exemplo, conjunto dos números inteiros, onde a gente vai ter números negativos, que vocês vão aprender lá no ano que vem. A gente tem o conjunto dos números racionais, que são um conjunto onde a gente representa qualquer número que possa ser escrito em forma de fração ou em forma decimal, que são aqueles números com vírgula. A gente tem vários conjuntos. Então, aqui no sexto ano, nós vamos estudar o conjunto dos números naturais. Esses demais conjuntos vocês vão estudar nos próximos anos, mas a gente começa aqui. Então, primeiramente, conjunto dos números naturais são todos aqueles números que a gente já está habituado a usar. E ele é um conjunto infinito. Esses 3 pontinhos aqui no final indicam que ele não termina nunca. Sempre vai ter um número depois do outro. A gente pode também ter subconjuntos dentro de um conjunto. Então, por exemplo, subconjunto dos números pares, que são todos aqueles que, quando divididos por 2, deixam o resto igual a zero. Então, a gente pode dizer que os números pares são, o conjunto dos números pares são o 0, o 2, o 4, o 6, o 8 e assim por diante. Ele é um conjunto também infinito, sempre vai ter um número depois do outro. E ainda a gente pode representar esse conjunto com uma fórmula geral chamada 2n. O que isso significa? Se eu pegar o 2 e multiplicar por qualquer número natural, por exemplo, o 5, eu vou ter que esse resultado é igual a 10. Então, o 10 será um número par. Ou então, se eu tiver o 2, vou multiplicar por um número natural, que é o 6. Eu vou ter esse resultado igual a 12. Isso significa que o 12 também é um número par e faz parte do subconjunto dos números pares. E assim por diante. Então, essa aqui é uma fórmula geral. Se eu pegar o 2 e multiplicar por qualquer número natural, o resultado que eu tiver dessas contas, com certeza será um número par. E eu tenho também, já que falamos em números pares, o subconjunto dos números ímpares, que são todos aqueles que, quando divididos por 2, o resto é igual a 1. Então, nesse caso, nós temos que os números ímpares são o 1, o 3, o 5, o 7, o 9 e assim por diante. E eu aqui também tenho uma fórmula geral, que é o 2n mais 1. Então, se eu tiver o 2, multiplicar ele por qualquer número natural e somar com 1, eu vou ter então um número par, um número ímpar, desculpa. Então, por exemplo, se eu tiver o 2 e vou multiplicar por um número natural, pode ser o 5 de novo, e ainda somar com 1, eu vou ter aqui então 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. Isso significa que o meu 11 ele é um número ímpar. Ou então, 2, vou multiplicar por um número natural, por exemplo, o 6, e ainda vou somar com mais 1. Isso aqui, então, será igual a 2 vezes 6, 12, mais 1, 13. Portanto, o 11
e o 13 são números ímpares. Então, sempre que eu tiver essa fórmula e eu calcular, eu vou encontrar, então, números ímpares que fazem parte desse subconjunto de números. Importante, pessoal, a representação de um conjunto, ela sempre vai se dar entre chaves, sempre. Então, por exemplo, vamos representar aqui o conjunto dos números primos. Não sei se vocês lembram o que é números primos, mas números primos são todos aqueles números que só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, por exemplo, vou colocar aqui o conjunto dos números naturais. Primos, por exemplo, vamos escrever aqui, vai ser igual a. Vou abrir as minhas chaves. Antes de escrever qualquer conjunto, eu preciso representá-lo por uma letra e abrir as minhas chaves. Então, quem são os meus números primos, pessoal? É o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13. E aqui eu não vou escrever todos, eu vou colocar os 3 pontinhos, porque o conjunto dos números primos, ele é infinito. Então, se ele é infinito, eu preciso representá-lo com 3 pontinhos. E vou fechar o meu conjunto. Então, aqui, pessoal, eu representei o conjunto dos números primos. Importante novamente, os 3 pontinhos dentro desse conjunto, que é esse que está aqui no final, ele representa que o conjunto é infinito. E se eu não tiver esses números entre chaves, que é este símbolo aqui e esse aqui do final, eu só estou representando uma sequência numérica e não um conjunto. Tem que ficar bem clara essa diferença. Então, por exemplo, aqui, se eu vou representar essa sequência numérica, eu ia escrever somente o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e assim por diante. Isso aqui é uma sequência numérica, não é um conjunto numérico. Vejam a diferença de um conjunto numérico para uma sequência numérica. Agora, vejam que o conjunto dos números naturais são todos aqueles que a gente conhece, igual ou maior que o zero. A gente pode dizer que o sucessor de um número natural será sempre ele mesmo mais uma unidade. E o antecessor de um número natural será sempre ele mesmo menos uma unidade. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho 2 e eu quero saber qual que é o sucessor do 2, eu vou pegar ele, vou somar mais uma unidade e vou ter, então, a minha resposta. Ou o 5, quero saber o sucessor dele. Então, eu vou pegar ele, somar mais uma unidade e vou ter, então, a minha resposta. Agora, o antecessor. Por exemplo, eu tenho o 8, quero saber o antecessor do 8. Então, eu vou pegar o 8, vou subtrair uma unidade e vou encontrar o meu resultado. Ou, eu tenho 5, o sucessor do 5 é ele mesmo, menos uma unidade, que nesse caso será o 4. Importante, no conjunto dos números naturais, pessoal, há apenas um único número que não possui antecessor, que é o 0, este número aqui. Se eu pegar ele e diminuir menos 1, qual que é o número que eu vou encontrar? 0 menos 1. Dentro do conjunto dos naturais, antecessor de 0 não existe, mas atenção, somente dentro do conjunto dos números naturais. Dentro de outros conjuntos existe antecessor, mas nos números naturais não existe. Isso aqui vocês vão ver lá no ano que vem, quando vocês estudarem conjunto dos números inteiros, que é um outro conteúdo. Agora, a gente pode também, pessoal, fazer a comparação entre números. Então, aqui, para fazer a comparação entre números naturais, a gente pode indicar se eles são iguais, usando este sinal aqui, que a gente já conhece, ou se eles são diferentes. E aí a gente vai usar um sinal de desigualdade, que ele é bem parecido com o sinal de igual, porém com um risco no meio. Então aqui, pessoal, a gente tem esse exemplo, 4 e o 4. A gente pode dizer que esses dois números são iguais. Ou eu tenho aqui o 6 e o 4.
eu posso dizer que esses números eles são diferentes. Eu uso o sinal de igual com risco no meio. A gente pode ainda indicar se um número natural ele é maior ou menor do que outro. E aí a gente vai usar o símbolo de maior ou o símbolo de menor. E aí aqui a gente tem um exemplo bem legal que a gente pode utilizar, tá? Então aqui, ó, eu tenho o número 5 e eu tenho o número 3. A gente vai dizer que a boquinha do jacaré vai estar sempre aberta para o número maior, que nesse caso é o 5, aqui na imagem. Então, vamos ver. Aqui eu tenho 76 e eu tenho também o 40. Entre esses dois números, o 76 é o maior. Portanto, a boquinha vai estar aberta para o 76. E aí, a gente vai fazer a leitura dessa expressão da seguinte forma. 76 é maior que 40. Ou então, nós temos 38 e o 92. O 92, ele é um número maior, então a boquinha vai estar aberta para o 92. E a gente faz a leitura disso como 38 é menor do que 92. A gente faz essa leitura sempre vindo da esquerda para a direita, na ordem em que esses números aparecem. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Vocês vão agora lá no caderno de vocês e vocês vão copiar o conteúdo da aula de hoje lá no caderno e vocês vão copiar também as atividades usando caneta azul. Vocês podem usar caneta colorida para fazer algum detalhe das atividades. Vocês irão fazer as atividades usando lápis de escrever, não esqueçam. E se vocês tiverem alguma dúvida em relação às atividades, vocês podem me procurar que eu vou estar ajudando vocês, combinado? Então tá, pessoal, um beijo e até a nossa próxima aula!